Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de números complexos, essa é a aula 19, a última operação dentro do conjunto dos números complexos, a radiciação. Radiciação na forma trigonométrica, parte 1. Nessa aula vamos apresentar um exemplo, vamos explorar as raízes cúbicas desse número complexo e aí algumas características no final muito importantes. Na próxima aula, de forma geral, a gente vai apresentar e demonstrar a segunda fórmula de Moivre, já que a primeira é da potência. Faremos essa relação na próxima aula, ok? Então vamos começar com o exemplo de raiz cúbica de 8. Se fosse dentro do conjunto dos números reais, seria 2. Por que 2? Porque 2 elevado ao cubo é 8. Como agora nós estamos dentro do conjunto dos números complexos, vou chamar essas raízes de z, que na verdade são 3. Vamos aproveitar essa característica. Se eu estou procurando a raiz cúbica de um determinado número complexo, eu vou encontrar 3 raízes complexas. Inclusive, o número 2 é uma delas. Precisamos encontrar as outras duas. Se aqui tivéssemos raiz sétima de 8, existem 7 raízes complexas. Se for raiz quadrada de um determinado número, teremos 2 raízes complexas. Essa vai ser a nossa primeira ideia. Então, se raiz cúbica de 8 é z, nós podemos aqui pensar que se eu faço o contrário, z elevado ao cubo é igual a 8. Professor, não é só o número 2? Não. Dentro do conjunto dos números complexos vão existir aqui outras raízes na forma trigonométrica que a gente pode encontrar, que elevado ao cubo seja igual a 8. Uma delas é o número 2. Então já temos uma raiz, mas naturalmente nós vamos encontrar ela aqui. A ideia agora é transformar ou exibir esse número complexo z e esse também, os dois nas formas trigonométricas. O 8 a gente já sabe, basta a gente verificar no plano Argand-Gauss. Aqui a parte real é 8, porque na verdade é 8 mais 0 vezes i. Então só para a gente poder fixar essa nossa ideia, esse 8 é a mesma coisa que 8 mais 0 vezes i. Portanto, 8 na parte real e 0 na parte imaginária, no eixo imaginário. 8 é o número real e 0 vezes i é a parte imaginária. Então, aqui está o nosso número complexo. Posso representar por um vetor, posso representar pelo ponto, 8 e 0, que é o próprio afixo. O ângulo que a gente tem aqui, que é o θ, o argumento vale 0, porque ele já está no próprio eixo real, 0 graus. E o ρ, nesse caso, é o módulo do número complexo, 8. Então, a gente pode transformar o número 8 da seguinte forma. O número 8 vai ser igual a fórmula para transformação na forma trigonométrica é ρ cosseno θ mais i seno θ. Então, 8 vai ser transformado em o ρ vale 8 vezes cosseno de θ, como o θ é 0, o argumento, cosseno de 0 mais i seno de 0. Fica fácil perceber que o cosseno de 0, veja só, cosseno de 0 é 1, se a gente analisar aqui no ciclo trigonométrico, cosseno no eixo x e seno no eixo y, cosseno de 0 é 1, e seno de 0, projeto no eixo dos senos, vai ser 0. Então aqui vai ser 0, some aqui o i, cosseno de 0 é 1 e 1 vezes 8 é 8. Então o número 8 pode ser representado como sendo 8 cosseno 0 mais i seno 0. Então já representei aqui. Agora nós vamos apresentar o z. Obviamente não podemos misturar. Esse ρ é do número complexo relativo ao número 8. O θ também. Agora vamos ter que apresentar outro módulo e outro argumento. Então o z será para a gente, vamos pensar aqui em R. Vamos pensar em R de raízes, porque o z ele é na forma das raízes complexas do número 8, vezes o cosseno de alfa, mais i vezes seno de alfa. Nós não sabemos ainda.
Mas nós agora queremos encontrar z ao cubo. Primeira fórmula de Moivre. Z ao cubo é uma potência, a gente pega o módulo, eleva a potência 3 e o argumento a gente multiplica por 3. Essa, portanto, a primeira fórmula de Moivre. Muito bem. Qual vai ser a nossa ideia? Nossa ideia vai ser igualar, deixa eu pegar aqui de verde, igualar z ao cubo com 8. De que forma? Ou seja, vou igualar essa expressão a 8, só que 8 na forma trigonométrica. Ou seja, z ao cubo, que está aqui, é igual a 8 vezes o cosseno de 0 mais i seno de 0. Muito bem. Veja, se eu tenho uma igualdade de números complexos na forma trigonométrica, eu tenho a seguinte relação, que r ao cubo, e r é o módulo do número complexo z, r ao cubo igual a 8. Aqui eu só tenho números reais, o módulo é um número real. Então, r vai ser raiz cúbica de 8, o r vai ser igual a 2. Muito bem. Então já temos o r, agora precisamos do ângulo. Olha que curioso, a gente tem um valor aqui, que 3α é igual a 0, mas não é só igual a 0. 3α pode ser igual a 0, mas eu posso pegar também e começar a dar voltas no sentido anti-horário no ciclo trigonométrico. Então, lembrando lá da trigonometria, no ciclo trigonométrico, esses dois arcos, 3α e 0, são côngruos. E quando é côngruo, a gente tem 3α igual a 0 mais k vezes 2π, porque é a quantidade de voltas, onde k vai ser o número inteiro. Só que ao invés de a gente colocar 2π, vou colocar 360 graus. Então esse zero não importa, então o ângulo 3α vai ser igual a 0, vai ser igual a 360, se o k for 1, vai ser igual a 720 quando dá duas voltas. Então o zero é a mesma, o 3α, que é o zero, é a mesma coisa que vários ângulos que vão sempre cair aqui, são arcos côngruos. Então a expressão vai ficar α vai ser igual a 0, não preciso colocar, 360k dividido por 3. Já vou fazer direto. 360 dividido por 3, 120 vezes k. Esse vai ser o argumento do número complexo z. Então agora a gente já consegue identificar essas raízes. Vou apagar a parte que não vai ser mais necessária. Então já temos o r, já temos o número complexo z em função de r e o α, então a gente já vai organizar ele. Então vamos pensar o seguinte. Se z são todas as raízes complexas do número 8, z a gente definiu como sendo r cosseno de α mais i seno de α. Portanto, eu vou pensar agora em vários valores de z. Então, eu vou pensar no primeiro valor de k, que é a quantidade de voltas que eu vou ter. Na verdade, a gente vai ver que esse k não vai ser a quantidade de uma volta completa, vai ser 1/3 de volta, porque agora eu já tenho 120 graus, mas isso não vai ser importante para a gente vai fazer isso quando a gente for representar no próximo slide todas as raízes dentro de um ciclo trigonométrico, né? E temos aqui então o z de k vai ser igual a r, que multiplica cosseno do α. O α é da forma 120 vezes k, mais i seno de 120 vezes k. Então podemos agora apagar esses valores. O r eu já sei que é 2, e o α eu já sei que é 120 vezes k. Então vou substituir os valores. A minha fórmula geral, z de k, eu já poderia fazer isso aqui em cima para a gente ganhar esse espaço.
nós já sabemos que o R vale 2. Essa vai ser a forma geral de todas as raízes. Então, vamos começar com Z0, K igual a 0, ou seja, ainda nenhuma volta. Eu vou estar aqui nesse ponto. Então, vai ficar 2 vezes o cosseno. Se o K é 0, eu vou substituir 120 vezes 0, 0 grau. Mais I, seno de 120 graus vezes K, se o K é 0, 0. Note que esse Z0 é uma das raízes. E, na verdade, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 graus é 1. E o seno de 0, projeto aqui no seno, vai ser 0. Então, vai sumir essa parte. E aí nós já temos a primeira raiz. Aqui vai dar 1. 2 vezes 1, 2. É a primeira raiz complexa do número raiz de 8. Z1, agora eu pego o K igual a 1. Substitui o K igual a 1. Vai ficar 2 vezes o cosseno de 120 graus vezes 1 é 120 graus, mais I seno de 120 vezes 1. 120 graus vezes 1, 120 graus. A gente já consegue perceber que teremos aqui a segunda raiz complexa, para Z igual a 1. Veja, cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos meio, e seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 120 é menos meio, e seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente pode fazer redução primeiro quadrante, 120 graus, a gente faz associação com 60 graus, 180 menos 120. E aí eu tenho o cosseno de 60 é meio, mas no segundo quadrante aqui em 120 ele é negativo, e o seno é o mesmo valor, raiz de 3 sobre 2. Aplicando a distributiva, a gente encontra essa segunda raiz complexa. Menos 1, porque o 2 simplifica, novamente o 2 simplifica, fica positivo, né? 2 raiz de 3 vezes I. Essa, portanto, a segunda raiz complexa. Z2 vai ser para K igual a 2, ou seja, 2 vezes 120, 240, mais I, seno de 240. Perdão, 120 vezes 2, 240. Então, 2 vezes, veja, 240 está mais próximo aqui do 270. O cosseno continua sendo menos meio. E o seno agora troca para menos raiz de 3 sobre 2. Troca o sinal para o cosseno. O cosseno vai ficar menos meio e o seno agora menos raiz de 3 sobre 2. Fazendo aí a distributiva, teremos 2 vezes menos meio é menos 1, e 2 vezes I vezes menos raiz de 3 sobre 2, o 2 simplifica, menos raiz de 3, menos raiz de 3 vezes I. Vou fazer aqui uma correção, 2 vezes menos 1 sobre 2, o 2 cancela, e aqui também cancela, então eu não tenho aqui 2 raiz de 3, e sim raiz de 3 vezes I. Está aí as 3 raízes complexas ou seja, de raiz cúbica de 8. Outro detalhe, se eu multiplicar essa que é uma raiz por ela própria, depois multiplicar de novo, eu vou encontrar 8. A mesma coisa posso pensar para esse aqui. Mas vamos explorar algumas características que a gente tem. Então já sei que é menos 1 mais raiz de 3i, menos 1 menos raiz de 3i e 2. Então, menos 1 mais raiz de 3i, menos 1 menos raiz de 3i e 2. Já encontramos essas 3 raízes. Uma característica importante, professor, por que você não substituiu Z3? Quando a gente tinha lá a forma geral dele, ZK das raízes é o número 2, que já é o valor já definido, só o K que vai alterar, cosseno de 120 graus vezes K, mais I, seno de 120
graus vezes K. Se eu substituir o número 3 para K, vai ficar 120 vezes 3, 360, mais I seno de 360. E por que a gente não faz isso? Porque senão a gente vai retornar nesta raiz. Porque o cosseno de 360 é o mesmo que o cosseno de zero. Então eu vou ter aqui a mesma raiz. Aqui vai dar 1, cosseno de zero é 1, seno de 360 é 0, vai dar o próprio número 2. Se eu pegar Z4, eu não vou substituir, mas vocês vão ver que vai dar o mesmo que Z1, por conta desse ciclo trigonométrico. Eu vou encontrar sempre arcos côncavos. E essa vai ser a ideia da localização dessas raízes dentro daquele círculo. Então, a gente não precisa calcular a partir do Z2. Então, note, se a raiz é cúbica, eu vou encontrar Z0, Z1 e Z2. Se a raiz, por exemplo, é sétima, eu vou encontrar Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6. Sempre 7 raízes. Aqui temos 3, mas é porque começa do índice 0. Então tá aí as 3 raízes, vamos representá-la lá no ciclo. Outra ideia importantíssima que a gente tem aqui. Sempre os módulos de todas as raízes serão sempre o mesmo, sempre 2. Portanto, o raio do ciclo que eu vou analisar vai ser 2. Então, todas as minhas raízes vão estar dentro desse ciclo trigonométrico. Na verdade, uma circunferência, ou podemos pensar num círculo também, mas sempre aqui na linha, então na circunferência. E outro detalhe, os argumentos eles formam uma progressão aritmética, de razão aqui, no caso 120. Aqui, mais 120, 240, mais 120, 360, mas aí a gente não precisa mais utilizar o Z3. Então, esses argumentos eles formam uma PA. Nesse caso específico de razão, vamos escrever aqui a razão sem ser o mesmo R. Vamos colocar aqui razão, nesse caso específico, 120 graus. Vamos representar essas raízes ali na circunferência. 2 mais 0i. Então, 2 para a parte real, mais 0 vezes i. Está lá no plano Argand-Gauss, e esse é o Z0. Z1 vai ser menos 1. Então, vamos supor, menos 1 está na metade aqui do menos 2. Então, menos 1. Raiz de 3 está quase próximo do número 2. Aqui, raiz de 3. Esse vai ser para a gente o Z1, a segunda raiz complexa. E o próximo, menos 1, menos raiz de 3. Está aqui Z2. Uma curiosidade importantíssima, sempre que eu tiver 3 raízes complexas, elas vão estar sempre nessa circunferência, e o encontro dos afixos dessas raízes vão ser aqui um polígono. E que polígono será esse? Nesse caso, que temos aqui raiz cúbica, vai ser um triângulo equilátero. Professor, quer dizer então que se a raiz for quarta, eu vou ter um quadrado aqui nos pontos de encontro dos afixos? Perfeito. Se a raiz é de quinta potência, eu vou ter 5 raízes e elas vão formar aqui um pentágono regular. Então, sempre polígonos regulares. Mas, professor, e quando é raiz quadrada? Aí, de fato, não vai formar um polígono. Vai formar 2 pontos que são diametralmente opostos. Então, se ele tiver um aqui, o outro vai estar aqui. Se um tiver aqui, o outro aqui. Aí eu não vou ter um polígono, porque para formar polígono eu preciso de, no mínimo, 3 pontos. Então essas foram as características apresentadas nesse exemplo. Espero ter contribuído com essa investigação das raízes terceiras, né, de índice 3 do número 8. No próximo encontro nós vamos generalizar a segunda fórmula de Moivre.
Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.